18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Seguindo a programação da Mix, agora com 18 horas. Comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Olá, Karime, muito boa noite pra você, pra todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Mix Manaus. Fernandão Araújo também tá com a gente aqui na Rádio Mix. E olha só, galera, pra você participar com a gente é muito fácil. Basta apenas você mandar aquele WhatsApp para o nosso número 994887592. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto. E ó, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No @18horas news. 18 horas. Trânsito. E a gente já começa chamando o repórter André Meirelles. André, conta pra gente como é que está aí o trânsito na Ponta Negra, porque hoje vai ser inaugurada a roda gigante, é isso? Conta pra gente. Boa noite, André. Exatamente isso, Karime, Kennedson, os ouvintes. Muito boa noite para todos que nos acompanham. Olha, vai querer vir hoje para Ponta Negra, então se prepara que o trânsito tá pesado por aqui, tá complicado. Ir, hein, André? Tá muito difícil chegar aí, André? Do trânsito aqui da Avenida do Turismo, no sentido vindo para Ponta Negra, né? E também quando vai se aproximando da Ponta Negra pela Coronel Teixeira, trânsito carregado, pesado, trânsito lento e também ruim de encontrar um estacionamento. Mas tudo isso, Karime, Kennedson, acontece porque daqui a pouco, a partir das 7 da noite, a Ponta Negra vai então aqui na orla da Ponta Negra, vai ser inaugurada aí essa roda gigante turística bem novinha, instalada inclusive em parceria privada com a prefeitura e que aí não vai ter custo para o município. Essa estrutura da roda gigante tem 35 metros de altura e promete aí dar uma vista panorâmica para ir ali no Rio Negro, né? Também para quem gosta aí para tirar foto e tudo mais, entendeu? E esse acesso é mediante ingresso, mas aí vai ter também outras atrações aqui pelo local. Daqui a pouco, a partir das 7 da noite, começa aí uma parada natalina aqui no Complexo Turístico da Ponta Negra, que está sendo organizada aí pelo Fundo Manaus Solidária, que também vai ter desfile, né, de personagens do espetáculo Um Sonho Mágico de Natal e mais de 1.200 pessoas envolvidas para levar aí a magia natalina para orla, entendeu? Então vai ter também aí um lazer para a família com a roda gigante, a magia do Natal com desfiles e luzes e também essa nova opção turística aí para impulsionar, segundo a prefeitura, o turismo e o comércio aqui no local. Estamos falando dessa roda gigante, vai funcionar daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite. Daqui a pouco a gente traz mais informações. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. Rombo na Amazonprev. Estado do Amazonas deve pagar a conta do prejuízo do investimento irregular com o Banco Master. Aquecimento global. O Brasil pode enfrentar um aumento de 4,5 graus nos próximos anos. Câmara Municipal de Manaus aprova a mudança de sessões híbridas e virtuais. COP30. Incêndio na Zona Azul causa tumulto e correria. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques desta quinta-feira, a partir de agora para você aqui no programa 18 horas. Hoje, quinta-feira, dia 20 de novembro de 2025. 18 horas. E a gente começa o 18 horas com a atualização sobre o maior rombo financeiro do Amazonas que acontece na gestão de Wilson Lima. Estamos falando das aplicações que podem somar R$1 bilhão do Fundo da Previdência dos Servidores Amazonas, o Amazonprev, em investimentos em instituições financeiras não credenciadas e sem o conhecimento do colegiado. Vamos ressaltar aí que desses investimentos, R$50 milhões foram para o Banco Master, que foi fechado essa semana pelo Banco Central, e esse dinheiro provavelmente vai ser perdido. São denúncias, Karime, confirmadas durante entrevista aqui no 18 horas com o coordenador geral do Sindicato dos Trabalhadores da Justiça, Roberto Dávila. Segundo ele, oficialmente, esse rombo, Karime, ele já soma R$390 milhões, mas ele tem certeza que esse valor, ele só é apenas a ponta do iceberg, Karime, muita coisa ainda vem pela frente. O prejuízo pode chegar a quase R$1 bilhão, gente, em investimentos irregulares feitos pela Amazonprev. E detalhe, ele descobriu esses investimentos
investimentos irregulares numa eventual verificação de atas de 2024 no Conselho de Administração do CONAD. E ainda na entrevista, Kenneth, Roberto Dávila desafiou o governador Wilson Lima e a Amazonprev a mostrar os extratos bancários, as movimentações bancárias e os contratos, e informações que estão sendo cobradas também pelo Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, e até agora nenhum desses órgãos receberam esses documentos para comprovar a legalidade dessas operações. A história fica ainda pior porque esse investimento, Karime, de 50 milhões de reais da Amazonprev no Banco Master foi feito em 2024. Só que o ministro da Previdência Social, o Volney Queiroz, ele declarou que identificou o risco nas aplicações no Master no primeiro semestre de 2024. Queiroz, ele disse que o Ministério emitiu alertas preventivos e, além disso, iniciou auditorias nos fundos envolvidos. E mesmo assim, o Amazonprev investiu nesse banco que já estava em intervenção. Agora, quem autorizou essa aplicação? Quem sabe dizer quem foi que autorizou, né, Karime? Ninguém sabe. É difícil, é uma pergunta que todos nós queremos saber. Pergunta que ainda precisa ser investigada, Karime. Exato. Quem autorizou isso? Quem autorizou essa transação? Porque o ministro falou essa semana que desde o primeiro semestre de 2024, esse Banco Master já estava em investigação. E o valor total dos investimentos irregulares, que deve chegar a 1 bilhão de reais, é uma soma astronômica. Outra pergunta sobre o Banco Master: quem vai pagar essa conta? Porque estamos falando do Fundo da Previdência dos profissionais servidores do Estado, professores, policiais, todos que trabalham, todos os servidores do Estado do Amazonas. É o dinheiro deles que estão lá. E quem é que vai pagar esse rombo? A repórter Odinea Araújo explica pra gente sobre esse prejuízo, se isso cai mesmo no colo do contribuinte, porque a gente sabe, né, Kenneth, que quem acaba pagando essas contas é a gente, é o contribuinte. Odinea Araújo, boa noite. É verdade que o Estado do Amazonas pode ter que cobrir esse buraco? Boa noite. Sim, é verdade. O Amazonas pode sim ter que cobrir esse prejuízo. Isso porque os 50 milhões que o governo Wilson Lima colocou no Banco Master e que agora estão sob risco não são cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. É o que explica o economista e assessor de investimentos Caio de Castro. Eles não são beneficiados, até porque, pelo menos na teoria, os gestores desses fundos, eles têm um conhecimento bem maior. Então, realmente, a ideia dessa proteção do Fundo Garantidor de Crédito é justamente aquele investidor que não tem esse conhecimento, que não tem esse acesso. E segundo as regras do Ministério da Previdência, quando o investimento dá errado, quem paga a conta são os governos estaduais e municipais. Mas o Amazonprev não está sozinho nessa história não, viu? Ao todo, 18 fundos previdenciários de estados e municípios investiram quase 2 bilhões em letras financeiras do Banco Master entre 2023 e 2024. E é bom que se diga que entre os maiores amigos do dono do Banco Master, Daniel Vurcaro, está Antônio Rueda, presidente do União Brasil, o mesmo partido do governador Wilson Lima. Além do União Brasil, os governadores de direita investiram dinheiro da Previdência Estadual no Banco Master. É um tipo de aplicação que já nasce oferecendo risco ao servidor, porque depende diretamente da saúde financeira do próprio banco emissor. E agora, com a liquidação decretada pelo Banco Central, todo mundo entrou na mesma fila de credores. E é uma fila longa que depende da venda de ativos para recuperar alguma coisa. O Ministério da Previdência Social foi direto. A conta é 100% paga pelos entes públicos. Em outras palavras, se houver prejuízo, quem cobre é o governo do estado que fez o negócio. Os servidores não precisam complementar nada, mas o contribuinte indiretamente pode sentir o impacto. No Amazonas, o caso preocupa. Os gestores precisam prestar contas ao TCE, o Tribunal de Contas do Estado. E é esse controle que deve apontar se houve imprudência ou não na hora de aplicar o dinheiro público. O Ministério já tinha determinado auditorias desde o fim do ano passado, quando o volume de aplicações nessas letras disparou, saltou de praticamente 0 para quase 2 bilhões em 2 anos. Mesmo assim, a Auditoria Federal concluiu que no papel tudo estava dentro das normas do Banco Central. Nada de ilegal. Mas legal não é sinônimo de seguro. E agora estados e municípios pagam o preço de terem se aliado a uma instituição que desabou. Enquanto isso, fundos de
de previdência complementar fechada, como os tradicionais fundos de pensão, não entraram nessa fria. Nenhum deles tinha dinheiro investido no Master. Quem entrou foi exatamente o regime que paga a aposentadoria de servidores públicos, como a Amazonprev. Para o Amazonas, resta aguardar a análise do Tribunal de Contas e torcer para que parte dos 50 milhões volte. Porque do jeito que está, o risco é o rombo sobrar para o Estado e também para o bolso do povo. Volto com vocês. 18 horas. Nesse 20 de novembro, Karime, Dia da Consciência Negra, a gente volta a olhar para a força, a história e a resistência de um povo aqui do nosso estado do Amazonas. A Central Única das Favelas, a CUFA Amazonas, realiza uma programação, Karime, especial do projeto Workshops Urbanos da Amazônia. Kennedson, essa é uma iniciativa que vem movimentando escolas, bairros e comunidades periféricas de Manaus por meio da arte, da cultura urbana e da formação de jovens. E para comemorar a data, a CUFA Amazonas promove evento aberto ao público e, o que é melhor, de graça. Vanessa Lima traz os detalhes pra gente. Boa noite, Vanessa. Karime, Kennedson e ouvintes, no Dia da Consciência Negra, a Central Única das Favelas, a CUFA Amazonas, não está apenas lembrando a data, ela está vivendo e mostrando na prática o que significa ser parte da negritude amazônica. A instituição tem trabalhado para reforçar a identidade preta e periférica da região de várias formas. Primeiro, trazendo à tona a ancestralidade e a força dos mais de 600 territórios quilombolas espalhados pela Amazônia Legal, que são verdadeiros guardiões de cultura, resistência e memória. Depois, lembrando que novembro é um mês inteiro de celebrações da periferia. Tem o Dia da Favela, o Dia Mundial do Hip Hop e, claro, o Dia da Consciência Negra. O presidente da CUFA, Alexei Ribeiro, fala com firmeza. A missão é transformar a narrativa sobre o que é ser preto e periférico na Amazônia. O mês de novembro não é só um mês simbólico. Ele é um lembrete, ele é um reforço para toda a nossa história, toda a nossa ancestralidade, nossa arte, cultura. E isso precisa estar no centro do debate de política e de atividade durante todo o ano. Para isso, precisamos reforçar a negritude amazônica e reconhecer o valor de quem de fato constrói tudo que vemos. E para celebrar essa força, Manaus ganhou um festival comunitário no Prosamin do Centro. A programação começou hoje às 4 da tarde e contou com apresentações de vários artistas regionais. E não para por aí. Os workshops urbanos da Amazônia, realizados pela Associação Intercultural de Hip Hop Urbano da Amazônia, em parceria com a CUFA, seguem até dezembro. Eles levam oficinas, rodas de conversa e eventos culturais para escolas e comunidades periféricas. A ideia é simples e poderosa. Artistas da periferia criando para artistas da periferia. A CUFA e seus parceiros mostram que reforçar a identidade negra amazônica é muito mais do que celebrar uma data. É construir futuro, dar voz, abrir caminhos e transformar a periferia em protagonista da própria história. Volto com vocês. 18 horas. Começa na próxima segunda-feira o programa que prevê a recarga gratuita de botijão de gás de cozinha de 13 quilos para famílias em vulnerabilidade social. Cerca de 1 milhão de famílias devem ser beneficiadas na primeira etapa, que inicialmente acontece em Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Goiânia, Natal, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e Teresina. Manaus ainda está fora dessa lista. 18 horas. Política. Estamos aguardando para Manaus entrar na lista, né, Kennedson Paes? Agora em Manaus, 6 horas e 13 minutos. Vamos falar de política? Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite, Nathalie. Vamos falar de dinheiros, ou melhor, de empréstimos. Gente, em 3 anos, o governador Wilson Lima recebeu autorização da Assembleia Legislativa para contratar 11 empréstimos que somam mais de 17 bilhões de reais. Isso só nos últimos 3 anos, tá? E todos foram aprovados em votação rápida, sem qualquer perrepes, sem qualquer debate. Enfim, tá fácil pegar dinheiro, né? Muito boa noite para você, Karime. Boa noite, Kennedson Paes, e para todos os ouvintes que nos acompanham nessa noite de feriadão, mas estão aqui com a gente, né, ligadinhos na 100,7.
Karime Kennedson, só para você ter uma ideia, essa semana os deputados estaduais aprovaram aí esse empréstimo de 1,5 bilhão de reais em menos de 1 minuto. Eita, que recorde, ó. Exatamente. Na terça-feira... Que pressa, né, gente? Na terça-feira, o Kennedson Paes trouxe aqui para os nossos ouvintes os questionamentos que foram feitos pelo único, vamos dizer assim, né? Uma andorinha só não faz verão, mas o deputado Wilker Barreto subiu ali realmente, ele subiu ali na tribuna e questionou ali dos demais parlamentares como é que a Assembleia ia autorizar um empréstimo de 1,5 bilhão de reais para o governo sem nenhuma explicação. O documento não deixava claro. Informações precisas. Isso que eu ia falar. Todos esses dinheiros e esses empréstimos que o governador Wilson Lima fez até agora, não existe projeto, proposta clara, delimitada, esclarecida, para onde que vai ser feito. São projetos muito amplos, né? Por exemplo, agora falava de habitação, né? Mas que tipo de habitação? Habitação e infraestrutura. Vai ter infraestrutura onde? Onde vai ser aplicado isso? Vai melhorar as áreas de risco? Quantas lá pessoas, na Jorge Teixeira, no Cidade de Deus? Como é que vai funcionar tudo isso? Mas é assim, Karime, e isso, é claro, gera um debate muito grande, porque a gente sabe que a situação aqui no nosso estado é bastante complicada. Quando a gente fala de segurança, a gente está lá no topo dos piores índices. A gente fala de educação, ficamos em último lugar do Enem. E a saúde é um assunto que não dá mais nem pra gente comentar. E aí quem trouxe esse assunto pra internet foi o ex-deputado Marcelo Ramos. Ele falou sobre essa rapidez aí dos deputados estaduais aprovarem mais um empréstimo de 1,5 bilhão de reais para o governo do Amazonas. Vamos conferir. 1,5 bilhão de reais. Esse é o valor do novo empréstimo que a Assembleia do Amazonas autorizou ontem para o governador Wilson Lima. A garantia desse empréstimo são receitas futuras do estado do Amazonas, repasses federais, receita de CMS, que o Banco do Brasil, órgão credor, poderá sacar direto na conta do governo, inclusive depois que acabar o mandato do atual governador. Isso é símbolo de um estado com as contas irresponsavelmente descontroladas, sob cumplicidade e omissão da Assembleia Legislativa e dos órgãos de controle. 18 horas. Karime Kennedson e ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí a fala do Marcelo Ramos. Ele hablou muito, Karime, porque a gente sabe que nessa corrida por empréstimos aí, do jeito que está sendo feita pela atual gestão, é mais um sinal realmente que o governo cada vez mais só aumenta o endividamento e reduz a transparência, e a gente já sabe quem é que vai acabar pagando essa conta, né, Kennedson? É o povo, né, pai? É sempre o povo. E assim, anos pagando esses empréstimos. Se a gente for falar nesse empréstimo do Banco Interamericano, a gente vai passar anos, gente. São 19 anos de dívida, você imagina a situação. Então você pode imaginar aí que a tua filha minha filha termina a graduação e a gente ainda tá pagando a dívida. Meus netos vão estar pagando essa dívida. Bom, vamos lá, vamos seguir. Kennedson, a Câmara Municipal de Manaus aprovou a mudança do regimento interno. Gente, escuta que maravilha, que permite a partir de agora sessões híbridas e virtuais, mas isso só em situações excepcionais. Kennedson, excepcionais que não são claras, gente. Olha só como que coisa condições engraçada. excepcionais. Eu posso achar que o meu aniversário é uma condição excepcional, daí não vou, daí faço uma coisa virtual ali, vou um comparecimento virtual, não é? Pois não é muito né, gente? dúbio isso? Pois é incrível isso, como os nossos políticos eles têm se comportado na nossa Câmara Municipal de Manaus, que era onde deveria ser debatido assuntos que impactam a sua vida, a minha vida, a vida de todos nós, para a melhoria da nossa cidade. Só que o que nós temos visto ao longo desses últimos períodos é que os nossos vereadores, eles têm legislado para eles mesmos. Ou seja, aquilo que vai beneficiar os próprios vereadores, isso daí entra em pauta e sai numa velocidade incrível. A gente acabou de ouvir falar sobre a velocidade para aprovar um empréstimo. 1,5 bilhão. É muita grana. E isso vai ser utilizado, vai entrar pro orçamento do governo do estado do Amazonas. No caso da Câmara Municipal de Manaus, vamos analisar o cenário, gente. Você trabalha quantos dias da semana, Nathalie? 5, 6, dependendo. 5, 6. Dependendo da semana, quando tem plantão. Pois é. E aí eles trabalham apenas 3 vezes na semana. Não é 8 horas por dia, não é 10 horas por dia, como aquele trabalhador do Distrito Industrial, que ganha apenas um salário mínimo. Eles estão entre os
os vereadores que mais ganham no Brasil. Informação que a gente trouxe pra gente, né, Nathalie? 27 mil, Karine. 27 mil reais. Gente, foram 28 votos favoráveis. A oposição até chegou a questionar, fez aquele barulho na internet, fez chacota, tirou onda. Só que isso não teve maioria, jeito, não é a maioria, porque assim, a internet é quando você inflama a população, fala, olha, gente, tá acontecendo isso aqui. Então vamos cobrar ali quem vocês elegeram para que vocês possam ter o resultado. Mas não é o que tá acontecendo. A gente viu que foi aprovado agora esse projeto, apesar de toda essa resistência, são 28 votos favoráveis. A gente teve essa oposição mais ferrenha que chamou, inclusive, essa mudança como imoral e até como armadilha em um ano pré-eleitoral. E aí fica aquela reflexão da população. Gente, por que a gente tá pagando tão caro por um serviço desse, hein? É melhor avaliar muito bem para quem você vai anotar no caderninho, né? Lembrando que muitos deles vão tentar ir uma vaguinha para deputado estadual ano que vem. Anotem, façam uma lista, vejam o que cada um está fazendo. Vamos ter zelo pelo nosso voto, porque só assim a gente vai conseguir mudar alguma coisa. E ainda tem um detalhe aqui, Karime, só pra gente concluir essa ideia, porque um dos pontos mais sensíveis agora desse texto, esse mesmo texto que aprovou essa sessão mais híbrida de você participar, ele também é aquele texto tipo jabuti, sabe? Que vem com vários outros textos de última hora, e aí uma mudança nas regras da eleição da mesa diretora permite que o presidente da casa, ele convoque o pleito com apenas 2 dias de antecedência. Segundo a oposição, isso altera o jogo político e pode favorecer articulações de bastidores. A gente viu, inclusive, isso daí durante a fase da reforma da Previdência Municipal, onde até o próprio vereador Zé Ricardo, se eu não me engano, ele fez o pedido de vistas para que fosse avaliado novamente aquele tema, só que o presidente da casa, ele alegou que já tinha sido feito os pedidos de vistas. E aí isso gerou um debate muito grandioso. Será que o pedido de vista ele tem que ser apresentado antes do caso ser apresentado na Câmara Municipal? Então isso é até uma questão regimental. Então isso daí gerou muito debate. E agora a gente tem essa mudança, né? Que apenas com 2 dias de antecedência é que pode ali o presidente permitir que convoque o pleito para essa análise de texto, digamos assim. Ele vai dizer de 2 dias antes, e aí você vai ter que estar preparado lá para poder definir se você vai votar favorável ou negativamente a um projeto de lei. É um prazo curto, né? Muito curto para você. Estudo, e às vezes o texto é muito grande, exatamente, né? Analisar, enfim, difícil isso, hein? Nathalie, vamos para o cenário nacional. O presidente Lula, ele criticou nas redes sociais o texto final do projeto de lei antifacção aprovado na Câmara. A bancada do Amazonas, inclusive, apoiou em peso a proposta. Estamos falando de parlamentares da base, né? Então, como é que é? Tem oposição, não tem oposição? Foi um bom texto? Então, Karime, né? O presidente Lula usou o X, né? Para dizer que a Câmara alterou ali pontos centrais da proposta inicial do governo. Porque vale a gente reforçar, né? Que inicialmente essa era uma proposta da esquerda, mas aí a Câmara falou, não, tem muita coisa errada aqui, não dá pra gente aceitar esse tipo de coisa realmente. E aí muita gente foi lá, rebateu as críticas, né? Inclusive o presidente da Câmara, o Hugo Mota, usou o X para dizer que o presidente estava fazendo uso de falsas narrativas e tudo, e isso realmente quebrou a internet, Karime. Lá no X muita gente discute sobre política, ainda que muita gente ache que não, mas eu acho que hoje é a rede social que a gente mais usa para debater, né, sobre política. E esse movimento, Karime, realmente revela meio que um racha importante quando a gente fala de segurança, porque esse é um tema majoritariamente, né, que você sendo aliado do governo ou não dá para você aceitar algumas imposições. O Brasil, do jeito que de norte a sul, a gente realmente vem passando por situações muito difíceis. Você falou aqui que dessa vez, por exemplo, o Amazonas, nós tivemos os nossos 8 deputados federais votaram a favor dessa PL antifacção, sejam eles de direita, esquerda, né? A gente tem vários nomes. Nathalie, desculpa te interromper, Nathalie, é porque esse é um tema que impacta a vida da população inteira, gente. A gente pode avaliar o cenário onde nós temos tanto do petismo como também de direita. Bahia é um dos locais mais perigosos do Brasil, sempre está no ranking do Atlas da Violência. Quem é o governador da Bahia é um governador do PT.
Então é um assunto, a segurança pública é um assunto comum para todos. Já diferente do estado do Rio, que já é mais de direita. Com certeza. Então você vê que é um problema que atinge a todos, não independente de bandeira partidária. Gente, né? E outra, é uma situação que está atingindo o Brasil inteiro. Se você ver nas pesquisas, eu acho que o assunto, a pauta número 1 do brasileiro, a preocupação número 1 no ranking é com segurança. Isso, gente, de norte a sul do país. Então não tem como unifica ficar de fora. todos, né? Exato. O governo agora, né, Kenneth, ele vai meio que tentar reposicionar tudo isso, trabalhar lá no Senado, né? Esse debate pro Senado, para de alguma forma tentar derrubar, mas a gente torce para que isso não aconteça. É porque, Nathalie, só para complementar, que eu também estava lidando com esse assunto, é porque inicialmente, como esse é um assunto agora no foco, né, sobre o que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, o que muito tem se falado da oposição, que eu falo em relação à esquerda, é que eles têm mencionado que esse texto que foi aprovado agora na Câmara dos Deputados, ele é um texto apenas primário, apenas aquele para apagar o incêndio, sabe? E aí existe algumas outras coisas, sabe? Dentro daquele jabuti sempre tem mais coisas. Outros itens e uma delas, que até o próprio ministro Fernando Haddad ele falou, é Exato. que tira um pouco dos poderes da Receita Federal, ali na questão de análise de contrabando, descaminho e de várias outras funções da Receita Federal, tira um pouco das funções da Polícia Federal. Então, o texto inicial ele foi utilizado de forma apenas para apagar o incêndio nessa penas, né? Exatamente. Então, teve muito essa situação. Tem que analisar se houve muita crítica, sim, Kenneth, a respeito dessa tirar poderes à Polícia Federal. E aí tem que ver se esse texto vai ser aprovado lá na frente da forma com que está, com esses pontos que tira, assim, muito. O Senado avalia, muito poder, ou o Senado reavalia, faz um empoderamento. Há muito questionamento para ser feito aí. Exatamente. E aí, caso eles até tenham algum ponto de objeção, volta novamente à Câmara dos Deputados, e aí depois de ajustado, volta novamente ao Senado, e aí depois o presidente faz lá o processo ou não, né? Se aprova ou não. Muita coisa vai rolar ainda. Sanciona ou não, mas o importante é saber que toda a nossa bancada do Amazonas votou a favor, todo mundo quer segurança. Kenneth, o assunto do dia, o incêndio lá na COP30, lá na Zona Azul, causou muito tumulto, correria, foi justamente na área onde estão os estandes de países membros do evento. Kenneth, até o momento acho que não há registro de vítimas, pelo menos, né? Então, ao que foi divulgado agora pelas redes sociais, a gente viu as informações que pelo menos 3 pessoas elas tinham sido encaminhadas a uma unidade de saúde devido a terem inalado fumaça durante esse incêndio que aconteceu lá na Blue Zone da COP30 em Belém do Pará. E aí o que foi mencionado é que aconteceu enquanto estava havendo o dia de negociações lá na COP30. Inclusive a gente tem algumas imagens que você pode verificar, você que está acompanhando a gente pela rádio, pode acessar a gente também pelo @18horasnews no Instagram e também no YouTube. Então você pode conferir essas imagens. Dá para ver o momento em que esse incêndio atingiu a parte ali que é uma cobertura de plástico que acabou pegando, entrando em chamas e de forma muito rápida se propagou de uma forma extremamente assustadora. Muito bem rápido. Próximo desse incêndio estava acontecendo um momento de negociações, de palestras. Foi quando as pessoas começaram a se desesperar e umas começaram a gritar, e cada uma em sua língua: fogo, tá pegando fogo. E aí foi aquela correria, todo mundo correndo, todo mundo desesperado. Essas pessoas foram evacuadas desse espaço e aí do lado de fora elas ficaram sem saber muitas informações. O que aconteceu do lado de fora? Do lado de fora, a ONU, ela emitiu logo um informativo para todas aquelas pessoas que estavam participando do evento, dizendo que agora a parte da COP30 ela seria não mais de propriedade da ONU, não mais sob responsabilidade da ONU, e sim responsabilidade do governo federal, que é o governo, que é o país que recebe a COP30. Nesse caso, o próprio país que recebe a COP30 é responsável por esses tipos de danos. As equipes do Corpo de Bombeiros foram até lá, conseguiram fazer o controle desse incêndio, mas as imagens também deram para ver, Karime, que essas imagens mostraram um cenário de destruição lá na COP30 e por pouco não terminou em uma tragédia ainda maior. E as últimas informações que nós recebemos aqui através das redes sociais é que possivelmente esse incêndio ele teria começado com um curto-circuito em uma régua. Uma régua entrou em curto-circuito, uma pane, e aí com isso foi que esse incêndio se propagou através daquelas tendas de plástico inflamáveis, muito super inflamáveis. Até do lado de fora, inclusive, as pessoas estavam tentando arrancar
as tendas para poder evitar que o incêndio se propagasse. Então você imagina a cena desesperadora, ainda mesmo porque temos vários estrangeiros lá e estar no meio dessa confusão realmente foi desesperador. Você não sabe a língua, você não conhece, sabe que tá pegando fogo, não sabe o que tá acontecendo. Pois é, um negócio extremamente desesperador. Eu imagino, agora mais uma para a COP30. E aí teve diversos pontos lá. O incidente ele é tratado como fato isolado, mas não dá para dizer que é isolado porque na chuva alagou tudo. Houve atraso nas negociações que pode gerar pressão de outros países. A mídia internacional já tem transformado esse episódio em um símbolo de falha completa do governo brasileiro. E aí você percebe, né? Até o próprio cônsul da Alemanha já falou super mal. Imagina se ele tivesse aqui. Gente, realmente tá difícil, né? Só mais um pra lista da COP30 desse ano, depois a gente faz um balanço Isso geral. Que a gente não falou da estrada, né? Mas a gente... Kennison tá preparando os melhores momentos da COP30 e depois ele traz aqui pra gente. Coisa boa, hein, gente? Não vai pensar que só vejo coisa ruim, não. Tá ótimo, combinado. Obrigada. Política com Kennison Paes e Nathalie Moraes. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, aquecimento global. O Brasil pode enfrentar o aumento de 4,5 graus nos próximos anos. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora 6 horas e 29 minutos, vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles, que está na Ponta Negra acompanhando o que vai ser a estreia, né? A inauguração da roda gigante, como é que tá o trânsito e a movimentação por aí. André Meirelles, boa noite. Muito boa noite mais uma vez para você, Karine, Kennison, aos ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7 Mix FM Manaus. A gente está acompanhando agora a movimentação aqui pelo complexo turístico da Ponta Negra, na Zona Oeste. Movimentação grande, intensa, além de muitas pessoas já aqui pelo local, aguardando que daqui a pouco às 7 da noite tem também aí, vai acontecer esse lançamento de Um Sonho Mágico de Natal, que está incluído também aqui várias atrações, inclusive, né, essa atração turística que é essa roda gigante, que daqui a pouco às 7 da noite vai começar a funcionar. A gente está falando também agora do trânsito, porque a situação pro trânsito é carregada aqui. Para quem pretende daqui a pouco, mais tarde, também dar uma passadinha aqui na Ponta Negra, ou vai ter que estacionar bem distante daqui da orla, ou se preferir pode vir aí do ônibus do transporte público, ou pegar um carro por aplicativo, moto, porque por aqui o trânsito está carregado e reflete isso por causa do grande número de veículos que estão chegando aí por causa desse evento que vai rolar já já. Acontece o seguinte, quem vem pela Avenida do Turismo chegando na Ponta Negra enfrenta lentidão pesada desde as proximidades da Avenida Serena Souto, e o fluxo está arrastado aí até o acesso ao complexo. Agora, para quem vem pela Coronel Teixeira, também tem retenção. O trânsito está carregado, principalmente nesse sentido de quem vem aqui para Ponta Negra, né? O trânsito aí intenso aqui no local. E se puder, né, já tem que aí tentar evitar ir com o próprio carro aí procurar essas opções alternativas. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Previsão do tempo. Vamos saber agora a previsão do tempo com ela, Vanessa Lima. Boa noite, Karine, Kennison e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Hoje o sol até tentou, mas quem dominou a manhã dessa quinta de feriado foi a chuva. Teve até alerta da Defesa Civil avisando o risco de tempestade. Eu recebi. Sim, em algumas áreas da cidade. Olha, foi principalmente para a Zona Leste. E agora a previsão para a noite é de céu levemente nublado e com baixas chances de chuvas isoladas. Isso significa que pode chover em alguns pontos da cidade. E vamos falar agora sobre o clima de amanhã, 21 de novembro, sexta-feira. Segundo o Clima Tempo, a sexta começa com uma madrugada chuvosa. Poderemos ter risco de neblina também, hein? Motoristas da madrugada, fiquem ligados. O céu vai ficar tomado por nuvens carregadas que trazem pancadas de chuvas fortes ao longo do dia. Provavelmente vai ter aviso de novo da Defesa Civil. A noite vai ser mais tranquila, com um céu parcialmente nublado, ventos leves e baixa chance de chuva. A temperatura nessa sexta varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 68 a 96%. Vanessa Lima segue aqui com a gente para falar sobre essa previsão aí de aquecimento no planeta para os próximos anos. Gente, parece que aqui no Brasil a previsão é de até 4,5 graus
a mais. E Manaus, é mais? Não sei, vão fritar. Como é que nós vai que estamos pertinho aqui da linha do Equador, né? Perto do sol. Acho que a gente tá mais perto do sol mesmo. Então, Karime Kennedy e ouvintes, o recado ele vem diretamente da COP30 e ele é urgente, né? O mundo tá prestes a ultrapassar o limite de 1,5 grau de aquecimento global e pode chegar a 2,8 graus. Aqui no Brasil, por estarmos, né, em uma região tropical e continental, os efeitos podem ser ainda mais fortes. A gente pode chegar, como a Karime comentou, a 4,5 graus de aumento em relação à era pré-industrial. Isso significa mais ondas de calor, incêndios florestais, chuvas intensas, tempestades que vão atingir principalmente as comunidades mais carentes, né, gente? E os especialistas, eles reforçam. Não basta apenas plantar árvores. É preciso atacar o problema pela raiz. Reduzir e eliminar o uso de combustíveis fósseis para acelerar uma possível mudança energética. E a mensagem final dos cientistas é clara. O que fizermos agora vai definir o futuro das próximas gerações. O tempo é curto, mas ainda a chance de mudar esse cenário. Karime Kennedy e ouvintes. Vamos seguir otimistas, então, porque senão aqui não vai ter condição de ficar aqui, gente. Nosso país vai ser demais, né? Imagina 4,5 graus a mais. Vamos reflorestar nossa cidade, né? Vamos plantar árvore. Muito obrigada, Vanessa Lima. 18 horas. Agora mudando de assunto, Karime, porque as facções criminosas estão avançando sem freio aqui no nosso estado do Amazonas. Levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que as cidades de Quari, Iranduba e Tabatinga apresentaram maior presença das facções criminosas, Karime. Kennedy, esse estudo é Cartografias da Violência na Amazônia e mostra que o PCC, o Comando Vermelho e grupos locais estão tomando o território, pressionando moradores e mexendo diretamente nas rotas fluviais, que hoje são um dos palcos mais críticos da criminalidade aqui na região. O repórter André Meirelles traz pra gente mais detalhes a respeito desse levantamento. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, o relatório Cartografias da Violência na Amazônia, divulgado nesta quarta-feira, mostra que as facções criminosas transformaram a região da Tríplice Fronteira num corredor permanente de riscos, disputando rotas fluviais, estradas na mata, garimpos ilegais e até terras indígenas para mover drogas, armas e dinheiro sujo. Em Quari, a violência disparou. A taxa média é de 60,5 mortes por 100 mil habitantes, isso tudo nos últimos 3 anos. Só em 2024 foram 63 homicídios, um salto de 65% em relação a 2023. Além da guerra entre PCC e Comando Vermelho, a região ainda sofre com ações de piratas do rio, os chamados ratos d'água, que atacam embarcações, casas ribeirinhas e comércios flutuantes. Já em Tabatinga, a taxa trienal foi de 59,1 mortes por 100 mil habitantes. A cidade teve queda em 2024, 15 homicídios, mas continua sendo alvo do Comando Vermelho e atingida pelo desmatamento e queimadas que se misturam com a ação de criminosos. E em Tabatinga, na Tríplice Fronteira, o município se tornou um dos pontos mais tensos, com taxa média de 57,6 mortes por 100 mil habitantes entre 2022 e 2024. No ano passado, Tabatinga registrou 31 homicídios depois da atuação do Comando Vermelho na região. A Rota dos Solimões, que liga a Letícia, no lado colombiano, ao restante do Amazonas, também é uma das principais entradas de drogas no país. Outro caso, que parece série fictícia da Netflix, mas é realidade, é no Alto Solimões. A guerra entre CV e PCC ganhou força depois do fim da Família do Norte, que despencou depois de massacres e prisões. Com o espaço aberto, o Comando Vermelho avançou em 2018 e o PCC entrou para disputar rotas internacionais entre Brasil, Colômbia e Peru. O ex-secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel da Polícia Militar, Amadeu Soares, que atuou em várias operações, conta como as organizações criminosas têm agido em vários municípios do Amazonas, burlando a segurança pública do estado. Então, esses 3 municípios, Tabatinga, por estar na Tríplice Fronteira, Quari, por ser um município rico, tem uma renda per capita alta, e Iranduba, por estar aqui na porta de Manaus. Então, os 3 têm uma explicação bem estratégica para que
que eles tenham se efetivado inteiramente na calha de Solimões, início, meio e fim. A fronteira seca entre Tabatinga e Letícia é praticamente sem controle. Carros, motos, mercadorias e gente circulam livremente, facilitando assim o tráfico de drogas, armas e dinheiro. Amadeu Soares complementa que essa falta de segurança atinge a população, que se torna vulnerável às ações criminosas das facções. E claro que uma vez que esses criminosos ocupam um município desse, eles mexem com a vida do morador, eles mexem com a vida do ribeirinho, eles mexem com a vida de todo mundo, praticando toda sorte de crimes. Tráfico, homicídios, assaltos, aqui até confusão com pirata que existe também nessa região. Então, é toda sorte de crime que eles praticam nesses municípios que eles estão ocupando. Segundo a ABIN, o Comando Vermelho hoje está em todos os confrontos entre facções no Brasil. O terceiro Comando Puro avança sobre zonas que eram do PCC e passou a disputar diretamente com o CV, oferecendo armas, droga e apoio em comunidades. A lógica da guerra do Rio está sendo exportada para a Amazônia, aumentando o risco para quem mora nas cidades e nos rios. Mesmo a gestão de Wilson Lima afirmando estar investindo em segurança pública há quase 8 anos, a população, que é vítima das ações criminosas nessas regiões, continua afirmando que se sente insegura. Volto com vocês. 18 horas. Entrevista do dia. Hoje é o Dia da Consciência Negra, uma data de reflexão, resistência, memória e luta por igualdade. A realidade mostra o tamanho do desafio. De acordo com o Anuário de Segurança Pública de 2025, os casos de racismo no Amazonas continuam crescendo. Em 2023, foram 73 registros, em 2024, 89. Um aumento de 20% em pleno século XXI. Parece um absurdo a gente estar tratando e precisar falar a respeito desse assunto em 2025, mas precisamos sim, cada vez mais falarmos a respeito desse assunto, porque diante desse cenário, Kenneth, que você trouxe pra gente, iniciativas culturais e educacionais estão ganhando força para enfrentar o problema de frente, promovendo o quê? Equidade e justiça social. Vamos entender um pouco mais sobre essa questão que é abordada, inclusive como é que essa questão é abordada nas salas de aula. Vamos conversar com a advogada e escritora Laila Alencar, uma das autoras do Guia para Além do Livro Didático, lançado essa semana, ontem, quarta-feira. Muito boa noite, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios da Mix, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui falando sobre isso, apesar de nesse mês isso parecer mais cansativo para quem fica falando isso pelo ano inteiro, né? Mas é importante até intensificar. A gente sempre fala, e eu lembro muito a respeito de todas as campanhas de violência contra a mulher. A cada uma pessoa que escuta, né, uma pessoa que a gente traz para a causa, que as pessoas entendam o que é uma violência, o que é o racismo, que isso não pode, eu acho que a gente ganha. Daí eu acho que a gente ganha pelo cansaço falar sobre o assunto, né? Na verdade é o conhecimento, né? Para que as pessoas possam conhecer, quando elas não têm interesse de conhecer, alguém tem que cansar muito para fazer que elas percebam aquela necessidade. Mas aí você falou esse ponto, é o interesse. É difícil ainda falar e explicar sobre o assunto na sociedade atual, que parece pra gente um absurdo? Se a gente levar em consideração que esse país foi estruturado com uma base racista, por causa de um episódio vergonhoso da nossa história, que durou mais de 400 anos, e apenas 136 anos atrás, mais ou menos, 137, eu sou bem ruim de datas assim, ele acabou, a gente consegue perceber que a gente tem muito menos tempo não lidando com a escravização de pessoas do que tempo em que ela construiu o nosso país. Então, por exemplo, se minha avó estivesse viva hoje, ela teria 95 anos e ela era professora. Então, 95 de 136, ela aprendeu com pessoas, professores dela, eram pessoas que viveram esse período e normalizavam essa prática. Então, quem é que está ensinando, né? Quem aprendeu com quem? Hoje a gente tem, além das escolas, as mídias sociais, as redes sociais. A gente tem vocês falando sobre isso, a gente tem as televisões, as novelas mostrando representatividade, que já é um avanço. E aí já é uma fonte de aprendizagem. Mas isso há 20 anos atrás não acontecia dessa forma. 50, muito menos. E cada vez que a gente vai mais para trás, a gente se aproxima do período em que isso estava acontecendo. Para a história, 100 e poucos anos é muito pouco. Foi ontem, né?
E aí você está falando sobre ancestralidade, memórias, isso daí é um dos destaques do guia, né? Eu queria que você contasse pra gente como que os educadores e também as famílias podem utilizar esse conhecimento para evitar esse racismo na primeira infância, ainda quando as crianças estão se desenvolvendo. Existe uma legislação federal, é a Lei 10.639, ela é de 2003. Então ela já deve ser implementada em todas as escolas da rede pública e particular desde 2003. Há uma obrigatoriedade para que as escolas contem as histórias afro-brasileiras e indígenas. E as crianças vão ter esse contato, e aí depender de como o conteúdo pedagógico vai ser organizado pelos professores em todas as séries, né? Então, assim, o guia que ela falou ontem, a gente lançou ele como um apoio pedagógico, porque existem poucos livros didáticos que tratam desse tema. Mas esse ano, eu estava até comentando, a gente faz palestra em novembro em todas as escolas possíveis. Esse ano eu percebi uma movimentação muito maior do que ano passado e muito maior ainda do que a que a gente tinha antes da pandemia. A gente vê os alunos se movimentando, a gente vê eles buscando esse interesse, que é uma provocação, e aí eu respondo a tua pergunta, que desde quando a gente está em casa, a gente já ganha uma vantagem de conhecimento para esse combate, para esse enfrentamento. Quando a gente passa a ter na escola, a gente perdeu um pouquinho mais de tempo. Então eu acredito que os pais, vendo que o mundo tá de um jeito, que se você for racista, você vai sofrer as sanções por isso, preparar os filhos para que não sejam, é uma maneira de proteger seu filho para o futuro. Nem que seja para não pagar multa ou não para não ir para a delegacia. Exatamente. Mas o bacana seria por uma questão de inteligência, uma questão cultural, de consciência. Deixa eu mostrar a capa do livro, esse aqui, né? Ela tá linda. Aqui, tá muito bonitinho. Vou mostrar aqui para depois você confere no 18horas.com.br ou no @18horasnews. É um guia que para crianças e adolescentes. E qual foi o motivo, assim, como é que vocês se reuniram? Falaram, vamos fazer um guia prático, tranquilo. Gente, é ilustrado, que bonitinho. Bem didático, né? Sim, a ideia veio da nossa esperança na base. A gente acha que falar com racistas, com pessoas que já estão com essa estrutura, porque a estrutura do racismo, o racismo estrutural, ele vai para além da sociedade estruturada nesse sentido. Ele está na estrutura das pessoas. Então é muito difícil você quebrar uma estrutura, desconstruir essa ideia. Mas quando você atinge a base, quando você vai direto nas crianças, você consegue não permitir que aquele erro passe a acontecer. Se perpetue, né? Quebra um ciclo. Exatamente. Eu lembro que nas campanhas antigas de 70, a respeito de lavar a mão, de hábitos básicos de higiene, tinha o Sugismundo, o governo federal, inclusive, criou esse personagem para mostrar quantas doenças esse personagem, o Sugismundo, contrairia caso não lavasse as mãos, não tomasse banho, não andasse com sapato. Daí criaram um filho dele, e o filho dele fazia essa consciência pro pai. Então há muito movimento assim do filho chegar pro pai, não, pai, não pode falar isso. Corrigir o pai em casa. Às vezes as crianças nem precisam falar, né? Se eu te contar a minha experiência com meu filho, que é a maior fonte de inspiração para isso e para qualquer outra coisa que eu vá fazer na vida, ele é até emocionante falar dele sempre. Imagina, falar de filho é sempre emocionante. Acho que somos pais entendendo. Exato, o que você fique tá falando. à vontade. Mas é porque quando eu estive grávida, eu sabia que eu teria um menino negro. Então, meu filho nasceu em novembro. Então é um mês em que eu tô fazendo muitas palestras, né? Então só o fato de ele existir, ele já me fez buscar muito mais conhecimento. Então, quando você está de fato preocupado com o espaço que o seu filho vai ocupar nesse mundo, você não precisa que ele venha te falar. Você, enquanto adulto, tem a responsabilidade de perceber o que é necessário fazer para que seu filho esteja protegido. Hoje, meu pequeno, ele é uma criança com uma consciência racial muito maior do que muitas crianças, do que muitos adultos, e isso sem ser doutrinado, isso através da percepção de exemplo, que é como as crianças aprendem. Então, eu penso que é assim que os pais podem atuar. Ações falam muito mais do que palavras, né? Não adianta você falar e na prática fazer tudo errado. Somos pais aqui, a gente só educa com a ação, não adianta falar não mente. Se você mente, seu filho não vai aprender nunca. Agora, Laila, o Amazonas RG
registra, a gente estava falando aqui, um crescimento de 20% nos casos de racismo, isso nos últimos 2 anos. É um desafio, mas você deu um dado pra gente otimista, que ano passado a representatividade e o público para falar a respeito desse assunto, né, no mês da consciência negra foi e que esse ano você viu uma movimentação maior. Esse é um caminho, falar e levar informação, é um caminho positivo para a gente, né, finalizar, mudar esse cenário, finalizar, enfim. Então, a exemplo da ancestralidade negra, a oralidade, a comunicação, ela é sempre um caminho de conhecimento. Você não precisa que ninguém leia livros. A gente conhece várias pessoas com muita sabedoria que sequer sabem ler, né? Então, essa comunicação, ela é primordial. Você tá aqui falando para uma criança, mas os professores estão ouvindo, as crianças vão reproduzir isso nas escolas, alguém vai gravar e isso vai ser divulgado. Então, comunicar sempre é o primeiro passo para fazer alguma coisa acontecer. Quanto aos casos, tem 2 pontos, né? Eu tenho certeza que aconteceu muito mais racismo do que foi notificado. Então, nós temos uma subnotificação dentro desse contexto, porque o reconhecimento do racismo dentro das instituições, ele ainda é dificultoso. É necessário que a gente capacite os servidores, os colaboradores, as pessoas que vão receber essa denúncia como um todo, porque tem muitas vezes que a falta de sensibilidade para tratar esse tema cause revitimização de quem está sofrendo aquela dor e a não sensibilidade de não dar devida importância para aquilo. E isso desmotiva a vítima para correr atrás. Esse é um dos pontos da subnotificação. Um outro é que no Amazonas há um mito de que existem poucas ou não existem pessoas negras. É uma cidade morena, como as pessoas costumam dizer. E isso traz uma confusão até na autopercepção. A pessoa negra demora a se notar enquanto pessoa negra. E diante disso, ela entende as discriminações, mas ela não entende, talvez, aquela discriminação como um racismo, como uma prática de violência, de discriminação racial. Então, com certeza, esse número ainda vai crescer, porque quanto mais o conhecimento é difundido, mais as pessoas vão se percebendo e agindo, né, para enfrentar esse mal que tenebra a nossa sociedade. A gente não tem nem como classificar ou falar uma coisa tão absurda, tão fora da curva. Agora, Laila, conta pra gente como é que foi esse lançamento, os nomes ali importantes dessa produção. Conta pra gente como é que foi esses bastidores aí. Foi uma delícia, gente. Eu tô aqui ainda boba, porque foi um sonho realizado, né? Eu, Carol e Raíza, que formamos o coletivo Arroci, somos 3 advogadas que nos conhecemos na composição da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Amazonas em 2019. E desde lá a gente está tentando colocar isso no papel, pensando nas crianças mesmo, porque a gente entende que elas são os verdadeiros instrumentos que vão utilizar a educação como ferramenta para enfrentar o racismo. E aí, quando a gente viu isso acontecer, a gente pôde fazer esse lançamento no Impact Hub, que é um local que sempre acolheu os nossos projetos. E nós tivemos uma aliada muito grande, que foi a Milena Matos, que foi a responsável por dar essa forma a esse guia. Então, assim, vários amigos que incentivaram, vários advogados que falaram, vocês têm que fazer mesmo, porque às vezes a linguagem com as crianças é um pouco, a comunicação com as crianças é um pouco mais difícil, mas é um resultado que vai ser mais eficaz. Então, a gente vendo isso acontecer foi maravilhoso. A gente viu pessoas maravilhosas ouvindo, interagindo, amigos, familiares, crianças que estavam lá, pediram os livros. Então, assim, foi um sonho realizado. Se eu pudesse definiria dessa forma. Que maravilha, Laila. Agora, assim, pra pessoa que ficou interessada, quem está escutando a gente, de repente quer saber mais informação, quer ter uma palestra. Você para dar uma quer palestra, ter uma palestra, quer ter acesso ao guia, pode deixar um telefone, o arroba. Posso deixar o arroba do coletivo Arroci. Vamos lá. Esse coletivo de 3 advogadas negras que atuam com direito antidiscriminatório. É o arroba _ AHOSI. Esse nome ele faz referência às guerreiras Mino, que elas lutavam em Daomé contra a colonização e era um exército composto apenas por mulheres. E repete pra gente. @ AHOSI.
Maravilha, muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente sobre um assunto tão importante. Contem comigo, estou à disposição. Sucesso sempre. Conversamos com a advogada e escritora Laila Alencar, uma das autoras do guia Para Além do Livro Didático. 18 horas. A Polícia Federal e a Polícia Nacional da Colômbia detonaram 14 dragas do garimpo ilegal na região do rio Puruê. Justamente, Kennethson, na divisa do Amazonas com a Colômbia. O repórter André Meirelles traz pra gente mais detalhes. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, durante essa operação foram destruídos também 6 rebocadores, uma retroescavadeira, quase 8 mil litros de diesel, além de motores, botijões e equipamentos com 4 frascos de mercúrio. Cada draga é avaliada em cerca de 8 milhões de reais. O prejuízo total aos garimpeiros passa dos 100 milhões. A ação foi integrada com brasileiros e colombianos lado a lado, ali coordenados pelo Centro de Cooperação Policial Internacional. Segundo a Polícia Federal, não teve confronto e ninguém foi preso. Os alvos foram identificados por imagens de satélites cruzadas com informações das duas polícias. A Polícia Federal agora segue na segunda fase para descobrir quem financia o garimpo na região. Volto com vocês. 18 horas. Notícia agora de última hora, gente. Os Estados Unidos anunciaram nessa quinta-feira a retirada da tarifa de 40% de alguns produtos brasileiros. A decisão foi publicada pela Casa Branca. A seleção inclui carne bovina, café, açaí, cacau e diversos outros produtos. São 249 itens que foram acrescentados à lista de exceção do tarifaço aplicado ao Brasil. A decisão é válida para produtos que entraram nos Estados Unidos a partir de 13 de novembro, mesmo a data da reunião entre ministros de Relações Exteriores brasileiros, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que tratou sobre as tarifas, Karime. Na semana passada, Kenneth, o governo Trump já havia reduzido as tarifas de importação de cerca de 200 produtos alimentícios, incluindo café também, carne, açaí, manga, aplicadas a diversos outros países. No caso específico do Brasil, as taxas haviam caído de 50% para 40%. 18 horas. E num feriadão como esse, muita gente saiu para pescar, pegou as coisas todas para aproveitar e pescar. E aqui o estado do Amazonas também recebe turistas de pesca de outras regiões, não é, Kennethson? Pois é, Karime. Conta pra gente sobre isso daí que eu me perdi aqui, foi mal. Não, perfeito. O que acontece? Acontece que tem que ter uma hotelaria, tem que ter uma estrutura para receber esses turistas diferenciados. E quem conta pra gente como é que o Amazonas está se preparando, ou está preparado, será, para esses turistas, é a repórter Vanessa Lima. Quando a gente olha para o cenário atual, Karime, Kennethson e ouvintes, dá para dizer que o Amazonas vive um momento de ouro com a pesca esportiva, mas também enfrenta um grande desafio. A procura já está ultrapassando a estrutura que existe hoje. Os rios estão cheios de turistas, os barcos hotel lotam rapidinho, os hotéis tradicionais não dão conta e até os apartamentos em Manaus viraram base de apoio antes das expedições. Ou seja, o fluxo cresceu mais rápido do que a oferta de hospedagem moderna e confortável. E é aí que entram os novos empreendimentos inteligentes, como reforça Avelino Filho. São empreendimentos que foram pensados justamente para esse novo perfil de visitante. A Pátria trouxe o Lume não só para resolver disponibilidade, mas atender um novo perfil de visitante que quer conveniência e eficiência. Ele busca apartamentos prontos, modernos, com conectividade e soluções sustentáveis. Por isso, nos unimos ao modelo da House, que é a maior empresa do Brasil nesse segmento de estúdio, trazendo muita tecnologia através também do sistema operacional deles, que acopla parceiros, acopla soluções para oferecer muito mais para os hóspedes e moradores. Então, o Amazonas ainda não está totalmente preparado porque a procura já ultrapassou a estrutura atual. Mas o estado está se mexendo e rápido. Novos empreendimentos, parcerias e investimentos estão surgindo para equilibrar essa balança. No fim das contas, o que vemos é uma Amazônia que não só encanta pela natureza,
mas também começa a se consolidar como polo de turismo de experiência e de negócios inteligentes. Volto com vocês. 18 horas. Esporte. A gente começa o esporte de hoje falando, infelizmente, daquela situação do Fla-Flu, hein, Karime? Olha só. Foi jogão, né? Pois é, foi jogão, mexeu ali o Maracanã, a torcida ficou muito chateada, né, Fernando Araújo? Com aquele pênalti que não deram, não. Gente, espera, não, para que eu tenho que fazer esse adendo. Eu, Kennedy, São Paz e o Fernando Araújo, que está na operação da mesa, enquanto que o Carlão tá de férias, somos 3 flamenguistas. Não dá pra ser tão imparcial assim, então você vai desculpando a gente. Pois é, olha só, gente, o Fluminense, ele entrou em campo como se fosse ali final de campeonato, né, galera? Jogando contra o Flamengo, né, Fernando? Sempre a gente tem essa perspectiva. E aí conseguiu logo aqueles 2-0, Fernandão, a gente até... Teve um. Não, a gente começou os 2-0, vacilo ali do Rossi, foi querer sair jogando em uma das jogadas e acabou deixando no pé do jogador, que foi lá e meteu caixa, né, pai? O resultado foi 2-1, o time de Fernando Diniz fez ali o Maracanã lotar, muita marcação alta, sufoco na saída de bola do time rubro-negro, e aí infelizmente calou a torcida do líder, né? Poderia garantir, não garantiu, não quis fazer nada. Esse aí foi o Ai Jesus. Pois é, e o Felipe Luiz até falou, olha, vocês estão criticando que eu não tô brigando com os jogadores aqui na beira de campo, se vocês quiserem é só eu chamar outro. Já pensou? Bom, o Luciano Costa foi o nome do jogo, articulou, criou, partiu pra cima, fez um golaço e foi o fio condutor da vitória. Um resultado que reacende a luta aí do Fluminense por Libertadores e coloca o Flamengo em estado de alerta nessa reta final do Brasileirão. Pois é, enquanto isso o Palmeiras não conseguiu cumprir o dever de casa. Foi um tropeço amargo, 0-0 com vitória no Allianz Parque diante de quase 40 mil torcedores. O Palmeiras criou, pressionou, mas barrou na marcação baiana e na falta de eficiência acabou perdendo a chance de igualar a pontuação do Flamengo e aí se complica de vez nessa disputa pelo título, Karime. E segue o líder, o Mengão. Do outro lado, Kennedy, o Vitória consegue um ponto que vale muito na luta contra o rebaixamento, mas a equipe segue no Z4, tá? E o detalhe mais tenso, o Palmeiras ainda fecha sua participação com 3 jogos fora de casa e é uma decisão atrás da decisão. Agora, Karime, falando de bastidores que está rolando agora, gente. Está rolando agora jogo entre Bahia e Fortaleza. O resultado já está nos acréscimos, ou seja, vitória do Fortaleza de 3-2 em cima do Bahia. Começou o jogo há poucos minutos do Corinthians e São Paulo. O resultado ainda está em 0-0. Já estamos em 31 minutos do primeiro tempo. E o Juventude com o Cruzeiro, que também jogaram hoje, empataram em 3-3. Então pronto, passou a régua, 7 em ponto. Vamos dar um último giro para saber como é que está a movimentação lá na Ponta Negra com o repórter André Meirelles. Conta pra gente, André. Boa noite, Karime, Kennedy, são os ouvintes ligados aqui na 100.7. Olha, daqui a pouquinho, né, já é 7 da noite em ponto, então já ser liberada então a roda gigante que está inaugurando hoje aqui, mediante então comprar o ingresso, né, para dar esse rolê na roda gigante, tirar as fotos por aqui. Agora vamos também falar dessa volta para casa que tá naquele ritmo lento, né, viu? Volta para casa não, né? As pessoas estão saindo de casa, principalmente para Ponta Negra. Por exemplo, na Coronel Teixeira, no sentido centro-bairro, passando um pouco do Empório DB, o trânsito tá lento, com forte retenção, fluxo pesado e arrastado nesse trecho. Agora, o cruzamento da Avenida Brasil com a Coronel Teixeira, nesse ponto, o trânsito também tá carregado, muitos veículos na via, vários trechos de lentidão e também uma ocorrência de trânsito na Compensa. Informações preliminares, né, que dão conta de um acidente envolvendo um carro de passeio, isso bem em frente à sede do governo, mas sem vítimas, segundo os primeiros relatos. Então, a orientação, né, a gente também já passou por várias vias aqui da capital amazonense, como também até a Constantino Neri, no sentido centro-bairro, está bastante movimentado. Tem muitos veículos pela via, embora seja feriado, mas como é aquele feriado de quinta para sexta, muitos carros na via, muitos carros aqui pela capital amazonense. Então, a orientação é que os motoristas redobre a atenção e, se puder, né, escolher rotas alternativas. Volto com você. E também tá chuviscando já, Karime, Kennedy. Vai complicar ainda mais. Eu tava querendo ir pra aí, André, meu Deus. Não, leva um guarda-chuva. Com neném, né? Com criança é sempre uma adaptação, Karime. Muito obrigada, André Meirelles. Até amanhã. E seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Em meio a tantos fatos dessa semana, quase passa despercebido um dado que envergonha muito a população aqui do Amazonas. O estado é líder no crescimento de casos de estupros na Amazônia, com alta de 41% dos registros entre 2023 e 2024. No mesmo período, o Brasil teve redução de 0,3% no número de estupros. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O fórum aponta que na Amazônia as facções passam a subjugar mulheres e controlar até seus relacionamentos. Os feminicídios são 19% maior na região do que na média nacional. Em 2024, foram 13 mil registros de estupros na região e quase 80% das vítimas têm 14 anos ou menos. É um flagelo de violência contra as mulheres que precisa ser enfrentado para não ficar qualquer dúvida de que a sociedade repudia e de que as autoridades não são cúmplices. 18 horas. 7h03, o 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um beijo, gente. Até amanhã. Boa noite, Kenedson Paz. Muito boa noite, Karime, a todos os nossos ouvintes. E não esquece, gente, segue lá o @18horasnews. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.